Bom dia, moçada. Tudo bem? Espero que tudo bem, esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam se cuidando. E essa semana a gente vai dar um tempinho, né, nos pronomes, né, que nós estudamos. Ficamos aí inseridos na gramática aí um bom tempo. Estudamos os pronomes, a morfossintaxe dos pronomes. E vamos voltar para a literatura, né? Nós estudamos aí o romantismo, né? As 3 gerações românticas e concluímos, né? Com êxito esse estudo e agora a gente vai pro realismo, né? Realismo me lembra Flaubert, né? Madame Bovary e Machado de Assis, nosso aqui, essa de Queiroz também. São escritores muito cobrados nos vestibulares aí, sobretudo no Enem. Então vamos falar um pouco do realismo. Eu tenho vários, acho que são mais de 20 slides. Então eu vou por parte, né, para a aula não ficar muito longa. Então hoje serão a explicação dos 10 primeiros slides. Bom, origem, né? Realismo originou-se no século XIX. Nossa, professora, mas no romantismo não foi no século XIX? Sim, o romantismo foi na primeira metade do século XIX, tá? Podemos ver aqui que o realismo, né, 1857, toma aí a segunda metade do século XIX. Então, iniciou-se na França, né? Porque aqui nós vamos falar da origem, né? Em 1857, com a publicação do romance Madame Bovary, como eu falei para vocês, de Flaubert, Gustave Flaubert, tá? Aqui os escritores, eles abandonam o idealismo romântico. O que é o idealismo romântico? É aquela visão subjetiva, voltada para a própria pessoa, uma visão individualista. O realismo não, o realismo é uma visão social, né? Uma visão do comportamento de quem compunha a sociedade na época, né? Então é um ideal diferente. Então vamos falar do que está acontecendo, social. Lembram que nós fechamos a 3ª geração romântica com o condoreirismo, aquelas poesias sociais? Então tem um gancho aí, né? O olhar passa a voltar-se para a sociedade, não para o próprio eu. Então passa de uma visão subjetiva para uma visão objetiva da realidade, né? Então aqui rompe, né, com todo o idealismo romântico. Os escritores realistas propõem uma representação mais objetiva e fiel da vida social. Então, eles negam-se a encarar a literatura apenas como uma forma de entretenimento, fazem dela um instrumento de denúncia dos vícios e da corrupção da sociedade burguesa, tá? Lembram lá da 3ª geração modernista, que eu falei que nós teríamos aí uma visão, uma literatura de denúncia, tá? Denunciam as péssimas condições de vida do povo, a exploração dos operários, a influência da religião e das práticas supersticiosas que ela apoia. E a hipocrisia, isso aqui não tem acento mais não, viu, moçada? E a hipocrisia do relacionamento humano no casamento burguês. Então, vamos lá. Nós temos aqui, né, porque os pensamentos, né, os ideais mudam, o pensamento do homem muda também, né? Então aqui nós temos uma preocupação aqui com o social e essa mudança intelectual ela vai acontecer tanto na arte, né, nas artes plásticas, na pintura, elas vão refletir na música, na literatura, né? Então nós temos aqui uma pintura, uma arte realista, tá? A angústia de um operário em greve, né? Em 1891, tá? Hubert van Herkomer. Então vamos às características, né? Características e contexto histórico são muito importantes, tá, gente? Porque a formação do artista, né, do pensamento,
crítico do artista é voltado para a realidade que ele vive. Então, nós vamos ter aqui um engajamento social, né, um compromisso com a sociedade, nós já falamos disso, tá? Vai ser uma poesia mais voltada para o social, eles vão estar mais voltados ali pro social e pro político também, uma vez que nós temos aí nessa segunda metade do século XIX a abolição da escravatura, né? Acho que foi 1888, se não me engano, a abolição da escravatura aí, feita por uma burguesa de sangue azul, né? E nós teremos também como é que fala, gente? A abolição da escravatura e a independência, a república, né? Começa a se formar no Brasil. Então, retrato da sociedade, das suas relações sem idealização, então não é nada idealizado, moçada. Agora que é a realidade, tá? Exclui-se da obra tudo que vier da sorte, do acaso, do milagre. Tudo é regido por leis naturais. Então, aqui a gente vai ter a presença do cientificismo, tá? Aqui o darwinismo ele aparece também, tá? O uso de teorias científicas e filosóficas como o determinismo, o evolucionismo, né, que Darwin aparece aqui, a psicologia e o positivismo. Linguagem simples e direta, tá? Muito mais simples que, apesar de vocês puderem pensar assim, não, Machado de Assis, uma linguagem bastante complexa, mas em relação aos escritores do romantismo é uma linguagem mais simples. Tempo da narrativa, preferencialmente o presente, tá? Que faz com que a literatura sirva de denúncia dos aspectos sociais e políticos. Olha, gente, isso é uma estratégia. O espaço urbano nós vamos ter retratado, né, na narrativa, personagens caricaturados das pessoas do dia a dia, né? Como aquilo que eu falei. O olhar volta-se, né, para o social, para o cotidiano, né? E retratando-se ou o aspecto psicológico ou biológico desses. Então, a gente pode reportar aí para Dom Casmurro, de Machado de Assis, né? É uma obra bem descritivista, né? O descritivismo é uma das características desses autores. Então, vai ser uma narrativa longa, uma vez que o escritor coloca-se numa posição na qual ele visualiza e descreve tudo aquilo de maneira objetiva, ok? O aspecto psicológico costuma aparecer muito nas obras, como a gente vê em Dom Casmurro, a Capitu. Então, a gente conhece a Capitu, seus pensamentos, seu comportamento, o que ela está sentindo, todos esses aspectos psicológicos são retratados nas obras realistas. Preferência pela individualidade dos personagens, romance documental, uma vez que é uma literatura de denúncia, observação direta e interpretação crítica da realidade. Objetividade é uma característica muito importante. Análise psicológica dos personagens, eu falei com vocês que Machado de Assis, ele mostra muito isso em suas obras. Materialismo, né, o capitalismo ali aparecendo, o capitalismo gritando ali na realidade ali da segunda metade do século XIX, então materialismo vai aparecer. Crítica às instituições burguesas, à monarquia, à religiosidade, às crendices populares. Então, o olhar crítico dos escritores vão aparecer muito nas obras, né? Machado de Assis é um desses. Crítico e irônico, um irônico mais refinado. Vamos aí um quadro de comparação com o romantismo para poder ficar mais fácil, né? Para vocês visualizarem essa ruptura com esses ideais. Então, aqui no romantismo, a gente vai ter a subjetividade. Já o realismo vai retratar a objetividade. O romantismo caracteriza-se pela imaginação e aqui uma realidade circundante. Aqui nós teremos o sentimento e a emoção, aqui a inteligência e a razão. Verdade individual, verdade universal. Então, a gente passa do individualismo para o universalismo. Aqui
são fantasias. Lembram daquele amor subjetivo que não iria materializar-se? Aqui não, aqui os fatos, eles são observáveis, tá? Mulher idealizada, anjo de pureza e perfeição. Aqui a mulher é mostrada com todos os seus defeitos e qualidades. Linguagem culta em estilo metafórico e poético. Aqui linguagem culta e direta. Não tem nada de metafórico e poético. Aqui é mais direto. Não que não vai aparecer metáfora, essas coisas, mas é uma linguagem mais direta. Narrativa lenta, acompanhando o tempo psicológico. Aqui é de ação. Cheio de verbo, moçada. Cheio de verbo. Ação e aventura. Então, nós vemos aqui, né? A gente pode observar aqui o rompimento com os ideais. O realismo em Portugal, aqui a gente vai falar um pouquinho de Eça de Queiroz, né? Começou lá na França, com Flaubert, depois aqui a gente vai ver na segunda metade do século XIX, né? Aqui em Portugal já tinha uma estabilidade política, de congresso material e de intercâmbio com o resto da Europa. Coimbra, importante centro cultural e universitário da época, ligara-se em 1864 à comunidade europeia por meio da Estrada de Ferro. Apesar dessas novidades no cenário político-cultural, a literatura portuguesa ainda se encontrava impregnada das velhas ideias românticas, situação que só veio a se alterar em 1965 com a questão Coimbra, que deu início ao realismo em Portugal. Esse episódio foi uma polêmica ocorrida em Coimbra, que opôs de um lado o Antônio Feliciano Castilho, conhecido poeta romântico e professor universitário, que criticava as novas ideias literárias, e do outro Teófilo Braga e Antero de Quental, jovens estudantes e escritores que defendiam a liberdade de pensamento e a independência dos novos escritores. Os principais representantes do realismo português na literatura são Antero de Quental, na poesia, e Eça de Queiroz na prosa. A gente vai ter muito aqui de Eça de Queiroz no Machado de Assis e vice-versa, tá? Os dois, eles trocavam algumas farpas, mas se respeitavam muito. Então, nós temos aqui uma frase célebre: o realismo é uma reação contra o romantismo, né? Então, nós vimos naquele quadro ali que os ideais se opõem. O romantismo era a apoteose do sentimento, o realismo é a anatomia do caráter. Isso, né? Isso aqui dá para ver a diferença entre um e outro. É a crítica do homem, é a arte que nos pinta nossos próprios olhos para condenar o que houve de mal na nossa sociedade. Então, aqui configura-se, né, a literatura de denúncia que eu falei para vocês anteriormente. Então, aqui a gente vai ter as artes plásticas, né, na pintura realista, e nós vamos falar um pouquinho da arquitetura também, tá? Mas isso vai ficar para uma próxima aula. Abraço para vocês e estudem!